Oi, pessoal. Meu nome é Luísa. Eu esqueci de pôr o fone. Oi, pessoal. Meu nome é Luísa. Eu participo da Mocidade Espírita Maria Alice, do grupo de Fraternidade Espírita Irmã Ló. E aí fiquei sabendo, né, que vocês criaram uma mocidade por aí. Isso é muito bom, gente. Participar de uma mocidade é tudo de bom. Então espero que vocês aproveitem, aprendam, se divirtam, façam amigos, que amigo de mocidade é para a vida toda. E aí, a gente está tendo aí que se adaptar ao coronavírus, né? Entre videoconferências, vídeo no YouTube. Nunca pensei que eu fosse ser youtuber, tô sendo youtuber, mas vamos lá, né? E aí, hoje eu vim trazer um tema para vocês, que vai ser o tema Como surgiu o Espiritismo? E aí, quando a gente pensa nesse tema, né, tem algumas perguntas que surgem. Onde que surgiu o Espiritismo? Quando que foi? Quem participou? Por que que o Espiritismo surgiu e o que é o Espiritismo? Então, bora lá que eu vou contar tudo para vocês. Então, gente, na vida é sempre bom a gente se perguntar o porquê das coisas, né? Por que que eu vou na mocidade? Por que que eu namoro com essa pessoa? Por que que eu tenho que estudar isso? E no nosso caso, por que que o Espiritismo surgiu? E aí, tudo começou há muito mais de 2020 anos atrás. Foi lá com Moisés, que é o que a gente chama que foi a primeira revelação divina. Moisés trouxe pra gente os 10 mandamentos que vieram trazer a justiça, ajudaram a gente a desenvolver a justiça nas nossas relações. Era o que nós, enquanto humanidade, precisávamos naquela época, dada a nossa evolução, né? E aí, ele trouxe esses 10 mandamentos pra gente e ele também trouxe uma outra ideia muito importante, que é a ideia do monoteísmo. O que que é isso? Acreditar que existe um só Deus. Porque a galera lá naquela época era a maioria politeísta, acreditava que existiam vários deuses. E aí Moisés, com os seus 10 mandamentos, veio trazer essa ideia do monoteísmo. E aí, apesar do monoteísmo, né, o Deus daquela época era visto como um Deus muito justo, porém muito bravo, muito severo, aquela ideia de que Deus castiga, né? E hoje a gente não tem mais essa percepção tão assim. A gente já vê mais como um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que é bondoso com seus filhos, né? E aí teve uma pessoa, uma grande pessoa, que foi responsável por essa mudança de perspectiva sobre Deus, que foi Jeez! Jesus Christ. Jesus, né, gente? Nosso guia e modelo da humanidade, que nos trouxe tantos ensinamentos, né? E nos ensinou do jeito mais difícil e do melhor jeito de ensinar, que é pelo exemplo. E esses muitos ensinamentos de Cristo a gente pode resumir em uma máxima, que é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Saber, a gente sabe essa frase, né? O difícil é praticar, é fazer ela no nosso dia a dia. Mas Jesus, então, trouxe a lei de amor. A gente fala que Moisés trouxe a lei de justiça e Jesus a lei de amor. E aí, cada um de acordo com a evolução do seu povo, né? Que o povo, no caso, éramos nós mesmos que estavam lá naquele estágio evolutivo. E aí, Jesus teve que falar por parábolas, porque era o que a gente dava conta de ouvir naquele momento, né? Se até hoje a gente não pratica os 10 mandamentos, né? Que dirá os ensinamentos de Jesus. A gente tenta, né? A gente conseguir é outra história. E aí, Jesus sabia que ele não podia revelar toda a verdade por causa do nosso estágio evolutivo. E sabendo disso, né, na sua grandeza, ele prometeu que havia alguém para revelar essa verdade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e no versículo 26. Vou ler para vocês. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Ou seja, né, a gente não, no nosso estágio, a gente não conseguiria entender, a gente não conseguiria compreender aquilo, né? Não conheceríamos. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar
tudo o que vos tenho dito. Gente, lendo isso, quem vocês acham que pode ser esse consolador prometido? E aí, gente, as religiões cristãs, né, que seguem os ensinamentos de Cristo, cada uma vai interpretar do seu modo essa passagem, né? Alguns acham que significa que Jesus voltará, cada um vai ter a sua interpretação, mas nós espíritas acreditamos que esse espírito consolador, esse espírito da verdade que vem para nos consolar, que foi prometido por Jesus, é o espiritismo. E se ele tem que vir, né, para relembrar o que Cristo disse, é porque Cristo sabia que a gente ia esquecer, que os seus ensinamentos seriam, né, mal compreendidos, então precisaria vir mais alguém. E também porque se ele tem que ensinar todas as coisas, é porque Cristo também não pôde dizer tudo, né, gente? Pelo nosso estágio evolutivo. Eu fico falando, né, estágio evolutivo, mas o que é isso, né? É só a gente pensar, por exemplo, numa luz. Se alguém coloca uma luz muito clara na nossa frente, do nada, a gente está na escuridão, alguém pôs aquela luz clara, 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 seu olho dói, você não consegue enxergar nada, você não consegue entender aquilo. Agora, se você está na escuridão e a luz vai se acendendo, né, como se fosse aqueles apagador de girar, vai acendendo aos poucos, você vai se acostumando com aquela luz conforme você vai vivendo, né, conforme o tempo passa, e você vai entendendo as coisas. Então, cada coisa tem o seu tempo certo, né, de acordo com a nossa preparação para entender aquilo. E aí a gente acredita que esse consolador prometido é o Espiritismo, porque o Espiritismo agora, ele não fala, agora não, né, sempre, não fala por alegorias, não fala por parábolas, porque a gente já dá conta de compreender, né? Ele vem relembrar tudo o que o Cristo disse, trazendo também coisas novas e, gente, colocando um fim útil para as nossas dores e uma causa justa também. E a gente compreender isso faz toda a diferença, né? E aí a gente entende, então, por que que teve que surgir o Espiritismo, né? Por que que teve que vir um Consolador, que a gente fala que é a terceira revelação, então a primeira, Moisés, lei de justiça, segunda, Jesus, lei de amor, e terceira, o Espiritismo, lei da verdade, veio trazer para a gente a fé raciocinada. E aí, compreendendo isso tudo, né, a gente compreende por que que o Espiritismo teve que vir, mas onde no mundo que ele poderia vir, que estariam acontecendo essas ideias, sendo valorizadas essas ideias da verdade, do raciocínio, da ciência, da razão, onde no mundo que poderia ser? Ah, lá na França. E por que lá na França, né, gente? A França, ela foi palco de uma importante revolução. E se é uma revolução, né, essa palavra implica que houveram grandes rupturas, mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais. E a França foi palco, então, da Revolução Francesa, que estava apoiada nos ideais iluministas. Liberdade, igualdade, fraternidade, que vocês já devem ter ouvido falar por aí. E aí a galera tava tipo assim, a razão é tudo para mim, a ciência é tudo para mim. Tanto que esse século, o século XIX, né? Então já temos aí também um quando, ficou conhecido como o século da razão, o século das luzes. E aí, antes de eu contar o que estava acontecendo lá na França, eu queria contar para vocês umas coisas que estavam acontecendo lá em Hydesville, nos Estados Unidos, que também tem a ver com essa história toda. Mais precisamente nessa casinha aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí, nessa casa aí, morava a família Fox, que era composta pelo pai, a mãe e as duas irmãs, que ficaram conhecidas como as irmãs Fox. E elas tinham 11 e 14 anos. E aí, nessa casa, gente, eles ouviam uns barulhos que ninguém explicava, uns ruídos muito estranhos o tempo todo. E eles foram ficando tão intensos, que a família não conseguia mais dormir. E aí, a Kate Fox, que era a mais nova, teve a ideia de desafiar o mistério, descobrir o que estava acontecendo e falou assim: faz o que eu faço batendo palmas. E aí ela bateu 2 palmas e ouviu 2 pancadas na parede. Ou seja, isso aí, esse barulho aí, ele entende o que eu falo e ele sabe contar. E aí a mãe falou: ah, então conta até 4. E ela ouviu 4 pancadas na parede. E aí elas começaram a interagir com esse barulho, né? E perguntaram: se você for um espírito, dê 2 pancadas.
E aí elas ouviram 2 pancadas e foram conversando, perguntaram se era um espírito assassinado, falou que era, e que ele tinha sido assassinado lá naquela casa. Por isso, tantos barulhos inexplicáveis. E aí a vizinhança começou a ir para a casa delas, atraiu muitos curiosos, todo mundo queria ver esse barulho, esse espírito que conversava com as irmãs e virou um rebuliço. E aí tiveram muitos curiosos que iam visitar e tal. E aí um deles, o Isaac Post, teve a ideia de fazer, de nomear o alfabeto em voz alta, e aí o espírito dava uma pancada quando chegasse na letra que participava da palavra que ele queria falar. Então aí, A, B, C. Se ouvisse a pancada na letra C, ele começava a escrever para saber que frase que o espírito queria formar. E aí isso foi, gente, uma grande confusão na época. Isso causou muito. E os Fox começaram a ser perseguidos, foram vítimas da intolerância, do fanatismo da galera que não acreditava, achava que era tudo uma farsa. E aí, para combater, né, esse fanatismo, eles tiveram a ideia de apresentar para todo mundo na cidade esses fenômenos em um salão. E aí, 3 comissões analisaram os fenômenos e as 3 consideraram que era verdadeiro. E aí, quando considerou que era verdadeiro, elas acharam que ia parar a perseguição, mas aí que a perseguição aumentou mais. Elas foram quase linchadas na cidade. Só que, pensa, quando você persegue alguém, quando você proíbe alguma coisa, aquela coisa imediatamente gera uma curiosidade ali. Você quer saber o que está acontecendo. A gente teve um episódio parecido no Espiritismo, né? Mais pra frente, quando o Livro dos Espíritos já tinha sido escrito, que foi com um francês que morava lá na Espanha e tinha uma livraria, e aí ele mandou uma carta pro Allan Kardec. Se você não sabe quem é Allan Kardec, espera aí no vídeo que daqui a pouco eu já vou contar. E mandou uma carta pedindo para Allan Kardec mandar umas cópias do Livro dos Espíritos, porque ele queria vender lá na livraria dele. E aí, quando essas cópias chegaram na Espanha, na alfândega, o padre, que ficou sabendo do que estava acontecendo, falou: Isso aqui não entra aqui, não vai entrar, isso não tem nada a ver com a nossa fé católica. Achava que era pecado e tudo, e falou: Não vai entrar. Pegou e queimou esses livros na praça da Espanha. E aí você pensa, né? Se você está passando na sua casa, na praça perto da sua casa, você vê um monte de livros sendo queimado, você vai querer saber que livro é aquele, você vai querer saber o que está escrito ali. E aí o Allan Kardec, lá no Obras Póstumas, escreveu, contou esse episódio, e ele escreveu uma frase que eu acho que vale a pena a gente ler sobre isso. Vou ler para vocês. Ele fala: Graças a esse zelo imprudente, todo mundo na Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e vai querer saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas da fogueira as superexcitam, em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar e não há Pirineus bastante alto para detê-las. Pirineus era uma cordilheira, né? Na verdade, de montanhas que tem entre a França e a Espanha, que separa, né? Que está numa divisória ali. E aí fala que não há Pirineus bastante alto para detê-las, e quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Ou seja, não adianta queimar o livro porque não vai queimar a ideia e só vai gerar mais curiosidade sobre aquilo. Da mesma forma, eles quiseram perseguir as irmãs Fox, mas isso só fez com que elas ficassem mais famosas, mais conhecidas, e as pessoas quisessem saber o que estava acontecendo lá. E aí, um pouco depois, poucos anos depois dessas perseguições, o espiritualismo já tinha milhares de adeptos lá nos Estados Unidos. Espiritualismo é o contrário de materialismo. Quem é espiritualista acredita que existe vida após a morte, independente da religião. E materialista acredita que é só a matéria que existe, morreu, acabou. E aí a gente estava vendo acontecer também uma coisa parecida lá na França, voltando lá para a França agora, né? Que foi o fenômeno das mesas girantes. As mesas, o nome quer dizer exatamente o que acontecia. As mesas do nada levantavam, flutuavam, giravam, se jogavam na parede. E aí isso começou a causar também um rebuliço lá na França e virou o passatempo dos salões franceses. As pessoas iam para os salões para ver essas mesas girando e tal. E aí era uma coisa super divertida, super um passatempo lá da época. Só que teve uma pessoa que se dispôs a estudar esses fenômenos de forma séria. Você sabe quem é essa pessoa? Eu já falei o nome dela aqui.
Esse moço aí da foto, então, a gente fala que ele foi o codificador da doutrina espírita. E hoje a gente conhece ele como Allan Kardec, mas o nome verdadeiro dele não é esse. O nome dele verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele, por que que ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec, né? O professor Rivail, ele era um pedagogo que estudou na escola de Pestalozzi, lá na Suíça, e com 14 anos ele já dava aula. E aí ele escreveu vários livros sobre vários temas, que é gramática francesa, matemática, física, astronomia, fisiologia. Então ele tinha muitas obras publicadas. E aí um dos espíritos recomendou que ele adotasse o pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma das reencarnações dele, que ele foi um celta chamado Allan Kardec, para poder diferenciar as obras que ele escreveu, as obras pedagógicas, das obras espíritas, né? E aí, voltando a esse fenômeno, né, que eu já me adiantei um pouquinho, voltando ao fenômeno das mesas girantes, que foi onde a gente parou, o Allan Kardec ele foi convidado a ir e participar desse fenômeno para ele ver como que era e tal, mas primeiro ele recusou o convite, ele não quis ir, ele achou tudo uma grande bobagem, um grande passatempo. Isso mostra muito no filme Kardec, para quem viu, para quem não viu, recomendo, tá no Netflix já. Quem tiver Netflix pode assistir, quem não tiver, pede a senha do amigo, porque caridade também é emprestar a senha do Netflix, né? Não. Um belo dia ele topou para conhecer esse fenômeno que estava acontecendo em vários pontos do mundo, né, com a insistência de um amigo dele. Em 1854 ele vai ver as mesas girantes. E aí, primeiro, ele achou que era uma causa puramente física, porque ele, como homem da ciência, ele sabe que a gente está longe de conhecer todas as coisas da natureza, todos os agentes da natureza. E aquele movimento circular, ele não tem nada de novo, porque a gente vê esse movimento nos planetas, né? Os astros se movem dessa forma. Então poderia ser um reflexo, né, desse movimento maior que há na natureza. Porém, gente, as mesas, elas não se moviam só de forma circular. Elas se sacudiam, elas se jogavam na parede e, contrariando todas as leis da física, elas se levantavam e ficavam suspensas no ar, simplesmente. E, além disso, não era uma causa puramente física, porque eles descobriram que tinha uma causa inteligente por trás. Como foi isso, né? As primeiras manifestações inteligentes, elas se produziram por meio de batuques, como foi lá com as irmãs Fox. Então, as mesas se suspendiam no ar e aí, com um dos pés, elas davam uma ou duas batidas para indicar sim ou não e responder as perguntas dos médiuns. E aí, até aí tudo bem, né? Nada demais para quem não acredita, porque podia ser obra do acaso. Mas depois, gente, eles começaram a ter respostas bem mais desenvolvidas, com o auxílio das letras do alfabeto. Como que eles faziam, né? O móvel levantava e dava o número de pancadas correspondente à ordem daquela letra do alfabeto que ele queria usar para formar a palavra. Então, por exemplo, explicando melhor, o exemplo a gente tem sempre o melhor, né? Se ele quisesse formar uma palavra que começasse com a letra D, ele começava dando 4 pancadas no chão, porque o D é a quarta letra do alfabeto. E aí esse ser misterioso, essa causa inteligente, revelou que era um espírito. E aí é importante a gente ressaltar, né, que nas ciências, muitas vezes a gente primeiro formula uma hipótese para depois testar e ver se aquela hipótese é verdadeira. Nesse caso aqui foi o próprio fenômeno que se revelou. Ninguém pensou que o espírito era o meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou que eram os espíritos que estavam ali. Aí, gente, vocês imaginam o tanto que demora para se comunicar dessa forma pela ordem da letra do alfabeto, né? Se tiver uma palavra com Z, vai demorar horas ali, fora que você pode perder a conta e tal. Então era um meio muito ineficiente. E aí um espírito deu um conselho, e esse conselho foi dado tanto na França quanto nos Estados Unidos e em alguns outros países, que era o quê? Pegar uma cestinha, amarrar um lápis na ponta, colocar sobre o papel e aí as respostas, as palavras, os textos eram escritos naquele papel. E aí eles perceberam, né? Muita gente usou prancheta também. Eles perceberam que esses objetos eles só eram movidos com o auxílio de pessoas que tinham um poder especial, que eram chamadas médiums. O que quer dizer médium? É um meio ou um intermediário entre o espírito e as pessoas encarnadas, né? E aí, as causas desse poder, elas ainda não eram conhecidas,
porque tinha médium homem, mulher, velho, novo e de todos os níveis de desenvolvimento intelectual. Mas eles perceberam, porém, que isso se desenvolvia pelo exercício. E aí, nesse ritmo de exercício, né, eles viram que a cesta e a prancheta não eram necessárias e o médium pegou o lápis e o papel e começou a escrever por si mesmo, o que hoje a gente chama, né, de psicografia. E aí a comunicação ficou mais rápida, mais completa, vocês imaginam como que melhorou, né? E aí essa experiência, essa prática deu a conhecer muitas outras formas de comunicação, que é pela palavra, a audição, a visão, o tato e até mesmo pela escrita direta dos espíritos, sem a mão do médium nem lápis. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, está lá no livro dos médiuns, nos tipos de mediunidade, vale a pena ler, que é muito interessante também. Mas aí, gente, restava comprovar um fato essencial. Qual que era o papel do médium nessas respostas e até que ponto que ele podia influenciá-las? E aí, eu recomendo muito que vocês leiam a introdução do Livro dos Espíritos, que conta muito desse processo de Kardec com as mesas girantes, a codificação da doutrina e o método que ele utilizou para saber o que era realmente a resposta do espírito, o que era verdadeiro, o que era falso ali. Tem vários argumentos lá que mostram que não tinha nada de farsa. Eu vou citar 3 e aí eu recomendo que vocês leiam, né? Porque aqui eu trago um resumo, eu trago a minha visão, da minha experiência, do que eu aprendi, do que eu interpretei. E eu recomendo que vocês leiam, interpretem da forma de vocês e tirem suas próprias conclusões. E aí, o primeiro argumento é que os médiuns, quando era lá a cestinha, né, eles só colocavam a mão na beirada da cestinha, que não dava muito para dar um movimento definido para escrever, para o lápis escrever, né? Fora que eram muitos médiuns, né, que colocavam, e aí eles tinham que ter, se fosse uma farsa, né, uma sincronia incrível para poder escrever as respostas, né? E aí, quando já passou para a psicografia, a gente observou uma mudança de caligrafia a cada espírito que se manifestava. Cada espírito tinha a sua própria caligrafia. E aí, novamente, se fosse uma farsa, o médico teria que saber mais de 20 caligrafias diferentes e saber qual caligrafia que era de qual espírito. E um outro argumento, né, o segundo argumento, é a natureza das respostas. Gente, quem já leu a codificação sabe que as respostas elas estão notoriamente fora do campo de conhecimento do médium, porque elas revelam uma sabedoria, uma profundeza, os pensamentos elevados e sublimes que não podem vir senão de uma inteligência superior à nossa, né? E aí a terceira questão e última, porém não menos importante, é o método que o Allan Kardec usou para saber se as respostas eram verdadeiras. E aí eu vou ler um pouquinho do que ele escreveu aqui, que é o seguinte: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Isso ele escreveu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 2. Ou seja, gente, o que ele está querendo dizer, né? As respostas que eram dadas às perguntas e que ele considerava verdadeiras, elas eram as mesmas em vários lugares do mundo. Então, se vários médiuns perguntassem uma coisa, médiuns que não se conheciam entre si, que não se comunicavam, e as respostas fossem iguais, quer dizer que aquela resposta é verdadeira. E às vezes essas respostas eram iguais em várias partes do mundo, em idiomas diferentes. Então, mostra aí, né, esse método utilizado. E aí, com isso, com essas respostas, com essas manifestações, Allan Kardec, a gente fala que ele codificou o Espiritismo em 5 obras básicas. E aí, essa imagem é bacana, né, porque ela mostra um pouco do que a gente chama do tríplice aspecto da doutrina espírita, que quer dizer o quê? Allan Kardec nos disse que a doutrina espírita ela é formada de 3 aspectos: ciência, religião e filosofia. E aí a gente tem o Livro dos Espíritos no centro, porque o Livro dos Espíritos traz esses 3 aspectos e os outros livros, os outros 4 livros, cada um vai focar mais em um aspecto. Então, essa imagem eu tirei desse livro aqui que eu adoro, que é o Guia para Estudo da Doutrina Espírita. A autora é a Vera Lúcia Oliveira Garcia. Esse livro é muito bom, gente, para quem quer estudar um tema específico. Por exemplo, eu vou abrir ele aqui. Olha aqui, por exemplo, variedade e tipos de médium. E aí, se você quer estudar esse tema, ele fala aqui onde que esse tema vai estar no Livro dos Espíritos, qual pergunta, qual capítulo do Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas.
Então ele traz cada tema dentro da codificação, onde você pode encontrar informação sobre ele. É muito útil aí para as mocidades. Mas então a gente teve essas 5 obras básicas codificadas, né? Vamos começar pelo Livro dos Espíritos, que foi a primeira, né? Vamos por ordem cronológica. O Livro dos Espíritos, então, foi escrito em 1857, vou colocar a capa dele aqui. Gente, eu tenho alguns livros impressos aqui da codificação, outros eu não tenho, mas todos estão disponíveis em PDF na internet, só pesquisar o nome da obra mais PDF, de forma gratuita, para quem quiser ler, bora ler, porque não dá para... A gente tem que tirar as nossas próprias conclusões com a nossa própria leitura, a nossa própria interpretação. Não vamos só acreditar no que os outros falam pra gente. Vamos ler, vamos interpretar e vamos tirar nossas conclusões, né? Mas o Livro dos Espíritos, então, ele traz 1019 perguntas que o Allan Kardec fez para os espíritos, com as respostas deles, obviamente, né? Sobre as mais diversas questões. Então, ele vai falar de Deus, dos espíritos, da relação dos espíritos com os homens, da imortalidade da alma, né? Das leis morais, da vida presente, da vida futura, do que vem por aí para a humanidade. Então, tem muitos assuntos de interesse geral e de grande atualidade. E aí, depois do Livro dos Espíritos, veio o Livro dos Médiuns. Esse eu tenho aqui, que é este livrinho aqui. Ele veio em 1861 e ele veio trazer tudo que é referente à comunicação entre os encarnados e os espíritos. Tudo que vocês imaginarem. Até de mediunidade nos animais ele fala, gente. Então, ele vai falar da teoria de todas as formas de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e os tropeços que a gente pode encontrar na prática da mediunidade, que é muito importante também. E aí, logo depois, em 1864, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, no começo do vídeo, eu mostrei para vocês que Jesus disse que precisaria vir alguém para recordar os ensinamentos dele, né? É justamente esse o papel do Evangelho. Ele vai recordar os ensinamentos de Cristo, trazendo também a visão espírita. E o Evangelho, gente, ele é a nossa base. A gente tem que saber ele, porque é ele que vai guiar as nossas ações. Além de saber, de estudar, a gente tem também que praticar, que é a parte mais difícil, né? Mas o estudo, ele faz parte desse processo, ele nos dá mais vontade, mais ímpeto de praticar. E aí, depois do Evangelho, veio o Céu e o Inferno, em 1865. O objetivo, então, do Céu e o Inferno é explicar a justiça divina na visão espírita, mostrar como que a nossa condição no plano espiritual é uma consequência do que a gente está fazendo aqui e agora nessa encarnação. E aí ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ela vai trazer um exame comparado de várias religiões, de várias doutrinas, e vai mostrar como que algumas coisas, por exemplo, a morte de crianças, os desencarnes coletivos, elas só podem ser explicadas satisfatoriamente para Kardec do ponto de vista da reencarnação e da imortalidade da alma. E aí vai trazer também alguns temas, obviamente, o céu e o inferno, a ideia de anjo e demônio, vai mostrar por que o espiritismo é contrário à ideia de penas eternas. O que é isso? Aquela ideia que se você for mal nessa vida, você vai para o inferno e vai ficar lá para toda a eternidade. Vai mostrar por que a gente não acredita nisso. A segunda parte, por sua vez, vai trazer os exemplos. Vai mostrar a condição de pessoas no plano espiritual e no momento de desencarne também, mostrando como que é a vida delas lá. Vai trazer exemplo de criminoso arrependido, de espírito endurecido, de espíritos felizes, de espíritos medianos também, de suicidas. Então, muito bacana esses exemplos. Vale a pena ler também o Céu e o Inferno. E aí depois vem a Gênese. A Gênese, que eu tenho aqui também, ela vem em 1868 e ela vai se dividir em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a origem da Terra, contando a criação do mundo não de um ponto de vista mágico ou místico, contando a criação do mundo, a origem do planeta, né? E aí, na segunda parte, já vai falar da questão dos milagres, explicando a questão dos fluidos e tudo, e dos milagres contidos no Evangelho. E na terceira parte, vai falar das predições do Evangelho, os sinais dos tempos, a geração nova, para o estabelecimento de um novo tempo aqui na Terra, né? Onde vai prevalecer a prática da justiça, da paz e da fraternidade. E aí, esses são então os nossos 5 livros, nosso Pentateuco da codificação espírita, mas Allan Kardec escreveu outros 2 livros, esses 2 livrinhos aqui.
Então a gente vai ter Obras Póstumas, né, que são os escritos de Kardec que foram publicados depois de sua morte, que tem muita coisa bacana, muita coisa da história dele e tudo. Tem também aquele caso que eu contei aqui dos livros espíritas queimados na Espanha, então muito bom ler também. E o outro é o que é o Espiritismo, que tenta explicar o Espiritismo, na primeira parte, né? Explica o Espiritismo para um padre católico, um crítico do Espiritismo e um cético. Então tem esses diálogos com essas pessoas tentando argumentar a favor do Espiritismo e explicar por que acreditamos nele. A segunda parte traz um resumo do Livro dos Médiuns e a terceira parte um resumo do Livro dos Espíritos. Então, já que eu trouxe esse livro aqui, vamos pensar, né, para finalizar o nosso estudo, né? O que é, então, o Espiritismo? Primeiro, então, vamos voltar naquele termo espiritualismo que eu usei, né? O espiritualismo, eu já falei aqui, que é o contrário do materialismo. Então, quem é espiritualista é quem acredita que há alguma coisa além da matéria. Então, a maioria das religiões são espiritualistas, mas não quer dizer que elas acreditam que existem espíritos e que é possível a comunicação em relação com o mundo invisível, né? Mas o termo espiritismo, né, a doutrina espírita, já é um termo criado por Kardec para designar aqueles que seguem a sua obra. Então, o espiritismo é uma ciência, filosofia e religião que é baseada nas obras de Kardec. E aí, pessoal, eu não vou entrar tão assim nesse tema, porque o meu amigo Tarcísio vai fazer um vídeo também para vocês falando o que é o espiritismo, então não vou entrar no vídeo dele. Vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para vocês receberem quando ele fizer o vídeo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um símbolo do espiritismo. Vocês sabiam que o espiritismo tem um símbolo? Então é o pé de uva, parreira ou videira, como vocês preferirem, que é o nosso símbolo. Por quê? Temos várias questões de tradução aí, mas basicamente esse desenho foi feito por um espírito e ele pediu que fosse colocado esse desenho no Livro dos Espíritos como um símbolo da criação de Deus. Por quê? O ramo, né, da uva seria a representação do nosso corpo, o suco da uva seria o nosso espírito e a uva seria a união do corpo com o espírito. E aí, qual que é a ideia? Através do trabalho, a gente consegue transformar a uva, o suco de uva em vinho, né? O que é o vinho? É a versão mais purificada do suco de uva, com menos impurezas. Então, da mesma forma, pelo trabalho, a gente consegue transformar o nosso espírito, purificar o nosso espírito. E acho que essa é a importância do espiritismo pra gente, né? Nos lembrar de que a gente vai morrer, de que a vida é muito mais do que isso, que a gente está vivendo aqui agora, e isso nos motiva a trabalhar, a ser melhor e evoluir, que é para isso que a gente está aqui. I accept that challenge. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, um beijo, muito obrigada. E uma última reflexão que eu gostaria de deixar é a gente pensar, a gente sabendo a história do espiritismo, tudo que aconteceu, para ele chegar até a gente, sabendo, tendo os conhecimentos doutrinários, a gente pensar no que a gente vai fazer com isso, como que a gente vai agir com esse conhecimento. Porque Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E também tem uma outra pessoa que fala uma coisa nesse sentido também, e a gente vai finalizar o vídeo com esse pensamento. Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição.